Se você tem dúvidas em tirar a altura de cava, não sai daí que hoje eu tenho bastante dicas para te passar. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, porque a gente sempre fala de modelagem e costura de roupas, e se você se interessa por esse assunto, se inscreva, ative o sininho para ser notificado quando um vídeo novo entrar. Não esquece também de avaliar o vídeo assim que terminar de assistir e, se desejar, compartilhe com seus amigos. Como eu disse, hoje nós vamos conversar sobre a altura de cava. Eu vou te ensinar como que eu tenho feito e tem dado certo para mim para achar a altura da cava. E antes disso, eu vou explicar como que 3 modelistas muito conhecidas aqui no YouTube, como elas fazem para achar a altura da cava nos métodos delas. Só que eu quero fazer uma brincadeira com você. Eu não vou dizer quem são as modelistas e para cada método que eu for ensinar, eu vou colocar a primeira letra do nome das modelistas. Então, a primeira letra do nome e do sobrenome. E você vai dizer quem são nos comentários, tá bom? Se você acertar, eu vou colocar um emoji bem legalzinho para você lá. Para dar uma explicação sobre cada método, eu fiz uma base em tamanho pequeno, só para exemplificar aqui. E ao redor aqui, olha, eu fiz o retângulo, esse pontilhado aqui é o retângulo, que geralmente a gente faz quando vai fazer a base. Copiei parte da blusa, decote, o ombro, a parte de baixo, nas laterais, cintura, quadril. E essa modelista que eu vou explicar, a inicial do nome dela tá aqui, ó, D.C. O método que ela usa é um método bem simples mesmo, e eu vou te explicar agora, vou te mostrar agora como que ela faz para medir a altura da cava. Então é só passar a fita em volta da circunferência da cava com o braço esticado e medir esse valor. O valor que der, ela divide por 2 e a partir aqui do retângulo, na parte de cima, ela coloca esse valor. Coloca de um lado e coloca de outro e traça a reta. Aqui eu já me adiantei só para ficar mais fácil de explicar, mas no método dela, primeiro ela traça a cava, depois traça decote e queda de ombro, faz a marcação do ombro. No meu caso aqui é só para explicar a altura da cava, então não vai interferir em nada. Então depois que ela marcou aqui a altura da cava, ela vem, esquadra a linha na reta da medida do ombro e faz uma marcação ali igual aos outros métodos. Então, depois que traçou essa reta, aí ela faz a cava. A ideia aqui não é ensinar a fazer o método, e sim mostrar como que essa modelista chegou na altura dessa cava. Esse método é bem simples e espero que você consiga saber de quem é esse método. Deixa aí nos comentários que eu quero saber se você acertou. Para achar a altura de cava dessa segunda modelista, que as iniciais estão aqui em cima, olha, MM, ela tem algumas formas de se achar. Eu vou escolher só 2 para o vídeo não ficar longo. Então, a primeira forma é para quem tem medidas proporcionais. E como que você sabe se a sua medida é proporcional? Você pega uma tabela de medida padrão e olha se as suas medidas estão dentro de um manequim só. Então, por exemplo, você mede o seu seio, o valor que der, você olha em qual manequim que ele corresponde. Vamos dizer que seja o 42, aí a sua cintura também tem que estar dentro do 42. Então, se você estiver dentro de um manequim só, a sua medida é proporcional. E aí, para essa regra, ela faz como? Ela mede a largura do ombro, mais o rebaixamento, pega esse valor e coloca a partir da ponta do ombro para baixo o valor encontrado. E aí traça a altura da cava.
A segunda maneira de achar a altura de cava que essa modelista usa é para quem tem braços gordinhos. Então ela segue essa regra aqui, ó. Ela mede a largura do braço mais a folga de vestibilidade mais 6 centímetros, pega o valor e divide por 2. Então, como exemplo, eu estou dando aqui o exemplo até que ela tem lá no vídeo dela, que é de 30 centímetros a largura do braço, mais 2 centímetros de folga de vestibilidade, mais 6 centímetros, e o valor encontrado vai dividir por 2, no caso aqui está dando 19. Então, 30 mais 2 mais 6, dividido por 2 é igual a 19. Esse valor, ela mede da ponta do ombro para baixo e traça a linha aqui. Então, vamos dizer que eu tivesse encontrado 19, e eu vou pegar esses 19 a partir da ponta e medir aqui, ó. Então, o valor encontrado a partir da ponta para baixo eu marco aqui e pego o esquadro, coloco na linha aqui, ó, do retângulo e risco. Para o primeiro modelo é feito da mesma forma. Achada a altura da cava, só encostar o esquadro na ponta do ombro, encostar aqui na linha da cava e riscar, igual aos outros métodos. E aí é só traçar a cava. Ela tem outras maneiras de se encontrar a cava, como eu disse. É preciso estudar cada método, né? Não é só simplesmente fazer. Você tem que, depois que você fizer a modelagem, você precisa de testar para ver se aquele método se adapta bem ao seu tipo de corpo. Esse terceiro método, ele também é simplificado. Então, a modelista tem as iniciais JT. Todos os outros dois que eu ensinei também começa com 1/4 do busto. É feito um retângulo com 1/4 do busto, igual eu fiz aqui, né? E no caso dessa modelista aqui, ela, depois de achado o decote e o ombro, ela coloca metade da medida das costas aqui nessa linha que eu tracei aqui. Com o esquadro você vai achar metade da medida das costas e encostar aqui, ó, e descer uma linha. Depois de feito isso, ela pega o valor da metade da medida das costas e acrescenta 2 centímetros. E aí, com uma régua, ela põe a régua na ponta do final aqui do ombro e vai em direção à lateral aqui do retângulo, ou seja, em direção à largura do busto. E coloca a medida, vamos dizer que deu 20. Ela vem colocando aqui, ó, até quando encostar ali, aí ela marca. Ali será a altura da cava. Exemplificando melhor, você vai achar a medida das suas costas, vamos dizer que deu 40 centímetros. Vai dividir por 2. Você vai ter metade da medida das costas, que são 20 centímetros. Você vai pegar esses 20 centímetros e vai marcar daqui até aqui, daqui até aqui e traçar essa linha aqui. Traçou essa linha, você vai acrescentar mais 2 centímetros na metade da medida das costas. Esses 22 que eu estou usando como exemplo, você vai medir da ponta do ombro em direção à lateral do retângulo. Marcou ali, vem com o esquadro, coloca aqui e risca. E aí, depois que achou essa linha, que é a altura da cava, aí é só traçar a cava. Eu tenho testado esse método que eu vou te explicar agora e para mim está dando certo. Eu até gostaria que você testasse e me ajudasse aí. Como que eu fiz? Eu fiz uma espécie de uma régua, coloquei a numeração nela e com essa régua eu estou medindo a altura da cava. Eu vou te explicar como que você vai fazer essa régua e depois vou te explicar como que você deve utilizar. Então, no papel chamex eu peguei uma régua simples e risquei aqui, ó, encostando a lateral da régua na lateral do papel. E agora eu pego a mesma régua e coloco nessa posição. Também da mesma forma, encostando na lateral do papel. Feito isso, você vai colocar o número 0 bem na quininha aqui, ó, do encontro dessa parte com essa.
Então, a partir daqui para lá, você vai riscar de 1 em 1 centímetro. E daqui para cá a mesma coisa. Então, a partir do 0, eu encosto o número 1 aqui o número 0 aqui na quininha. E aí vou riscando. Aí vou fazendo igual se fosse a régua mesmo. Vou marcando 1, 2, 3. Da mesma forma eu vou fazer do lado de cá. Eu vou encostar a régua ali, ó. O 0 da régua no 0 da quininha. E vou riscar o número 1, número 2. E assim até o final. Depois de riscado é só cortar. Eu vou aproximar para você ver melhor. Então aqui é o ponto 0 e daqui para lá você vai marcando 1, 2, 3, 4, 5 até terminar o papel. Faz a mesma coisa do lado de cá. Então aqui na quininha vai ficar 0, depois 1, 2, 3 e aqui a mesma coisa, 0, 1, 2, 3. E com a régua nessa posição eu coloco embaixo do braço. Coloco bem rente a debaixo do braço e vejo na altura do ombro qual o número que deu aqui. Posso até colocar uma régua para visualizar quanto que deu. Como está riscado no papel, aí dá para saber quanto que deu. Depois de encontrar esse valor, eu acrescento mais 2 centímetros para a cava não ficar muito apertada. E aí é só colocar da ponta do ombro para baixo o valor encontrado e traçar a linha igual eu fiz nos outros métodos, né? Coloco o esquadro aqui na lateral e traça a linha. E aí depois é só fazer a cava. E aí, será que você descobriu quem são as modelistas e youtubers famosas? Se você descobriu, não deixe de participar, tá bom? Vai lá nos comentários do vídeo e responde para mim. Bom, como você viu, existem várias maneiras de se tirar a altura de cava e o método que eu estou utilizando ainda está em fase de teste. Então eu gostaria muito que você me ajudasse fazendo aí na sua casa, dizendo se deu certo para você, se precisa de alguma modificação, e aí você me dá um retorno, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em saber que você testou, se deu certo ou não. Isso para mim me ajuda muito, tá bom? Quero que você medite no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É preciso fazer uma reflexão constantemente, porque nós nascemos em pecado e a tendência nossa é viver em pecado. Então a gente precisa estar fazendo essa reflexão, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, nos confessarmos diante dele e pedir a ele realmente que nos perdoe, e assim ele vai purificar os nossos corações. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau.